Fala pessoal, tudo bem com vocês? O presidente Augusto Melo resolveu se pronunciar e falou a respeito da crise política do clube, sobre a saída do chefe do marketing, negou todas as acusações envolvendo a sua diretoria e olha, tem muita coisa, ele concedeu uma entrevista, eu vou te resumir tudo aqui nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Impressionante, o bastidor está fervendo, tem muita questão extra-campo para ser debatida e resolvida. O presidente Augusto Melo finalmente se pronunciou sobre tudo que está rolando aí nos últimos dias, após as denúncias, envolvendo o nome do superintendente de marketing, sobre o diretor financeiro, sobre o intermediário da patrocinadora Master do Corinthians. O Augusto Melo escolheu o canal do Cross, que é um cara muito legal. Eu conversei com ele no Flow Esporte Clube recentemente, um corintiano roxo, tá sempre comentando as postagens do Corinthians aí, tem um canal muito bacana, e que recebeu no seu canal, você pode até conferir a entrevista na íntegra lá, tem mais de 2 horas, eu fiz o dever de casa, assisti todinha a entrevista, o depoimento do Augusto Melo, que resolveu nos estúdios do canal do Cross responder todas as perguntas. E foi muito legal, porque o Cross perguntou tudo que tinha que ser perguntado e o Augusto não fugiu de nenhuma pergunta. Esse elogio eu preciso fazer ao Augusto Melo. Realmente, eu não sei o que vai acontecer na gestão. É claro que ele cometeu equívocos. Eu até agora não estou falando de nenhuma ilicitude, Tem denúncias aí que, se forem comprovadas, obviamente ele vai ter que pagar por isso e as pessoas envolvidas também. Nesse momento ele está negando todas as acusações, mas uma coisa eu preciso dizer: o Augusto, embora o que eu esperava é que ele se pronunciasse numa entrevista coletiva ou até mesmo num pronunciamento mais formal e tal, ele optou por dar uma entrevista para o Cross, mas o mais importante, na minha opinião, é isso. Eu acho que ele falou. E quando ele escolhe um canal que tem uma representatividade, ele fala para os corintianos. Então, o Augusto Melo falou e não fugiu das perguntas. E isso eu preciso dizer. Ele realmente, desde o início da sua gestão, ele responde no WhatsApp, ele atende telefonemas, ele dá entrevistas, ele fala muitas vezes mais do que deveria, mas depois vai lá e explica e tenta consertar os seus equívocos. Ele visivelmente errou com o Rubão, foi uma escolha equivocada dele. O Rubão cometeu muitos erros, o Rubão saiu atirando para tudo que é lado, e aí, de parte a parte, pode ter erro dos dois lados ali, mas, enfim, ele trocou, ele tirou o diretor de futebol, demorou para escolher um executivo, a gente já falou sobre isso, mas também contratou um cara, acho que acertadamente, o Fabinho Soldado, na minha opinião, faz um bom trabalho. Enfim, ele resolveu se pronunciar no canal do Cross, respondeu a todas as questões e falou sobre tudo que está acontecendo. E foi muito legal, porque foi num dia em que o Sérgio Moura, o superintendente de marketing, resolveu pedir afastamento do cargo, pediu uma licença não remunerada. Ele vai receber os vencimentos dele, porque ele era um profissional contratado pelo clube, até o dia 23 de maio. Depois, ele, enquanto não estiver atuando no Corinthians, não vai receber, apenas quando e se ele retomar o posto. E existe essa possibilidade. O Sérgio Moura, no final da manhã, eu acho, postou um vídeo, inclusive, dizendo que, pela forma como ele estava sendo caluniado, difamado na versão dele, e como a sua família estava sendo atacada nesse sentido, ele resolveu se afastar para provar a sua inocência, ou, enfim, para pedir, na verdade, que as pessoas que estão denunciando que ele tenha um envolvimento no intermediário que recebeu essa quantia aí ou vai receber de 25 milhões de reais no contrato da VaideBet, ou apenas 1 milhão e 400 mil naqueles 2 depósitos iniciais feitos, que tem o Alex Cassundé como dono da empresa intermediária, que foi um cara indicado pelo Sérgio Moura. Ele diz que, pela calúnia, pela difamação, ele vai, inclusive, acionar medidas jurídicas cabíveis contra jornalistas e pessoas que estão denunciando de forma, digamos, ilegal, a participação dele nesse processo. Então ele resolveu se afastar para buscar os seus direitos e também para aliviar um pouco a pressão que acaba respingando no presidente Augusto Melo. O Augusto disse, porque aí foi legal, porque o Cross exibiu o vídeo do Sérgio Moura, que
comunicou esse afastamento e depois questionou imediatamente ao presidente. O presidente disse que quando o Sérgio Moro chegou a ele com essa ideia, ele imediatamente negou, vetou e não quis que ele saísse, porque ele diz, diretor profissional indicado por mim não vai sair desde que tenha provas. Como não tem provas nesse momento, eu não vou permitir que você saia. Só que aí foi um pedido do Sérgio Moro de se afastar, e aí, obviamente, ele permitiu, porque aí o Augusto defendeu muito o Sérgio Moro. Está dizendo que é um grande profissional, que ele conhece, um grande ser humano, um grande caráter, ele elogia muito e diz assim, o que estão fazendo com esse cara é muito injusto. Esse cara fez eu ganhar a eleição. Esse cara fez com que eu ganhasse a eleição de um grupo que estava há 16 anos no poder, que tinha a máquina na mão e que tinha tudo para vencer. E a pressão que a gente tomou na eleição foi muito acima do que qualquer outra coisa. Então, o que eu passei na eleição é fichinho que eu estou passando agora. E eu disse para ele que a gente aguentaria a pressão, mas ele optou por sair e eu aceitei. Palavras do Augusto Melo, mas que ele não teria por que tirar o Rosalá Santoro, que é o diretor financeiro, o Marcelo Mariano, que é um diretor administrativo também, que estava envolvido no processo também, né, na denúncia, porque ele fez os depósitos para a intermediária, para a empresa intermediária, porque o Rosalá estava viajando. O Augusto entende que isso foi feito de forma totalmente legal, que não tem nada de errado nisso, defendeu inclusive o Marcelo Mariano, o Rosalá Santoro, todos os diretores dele. Inclusive houve uma informação durante o dia que o Rosalá teria pedido para sair também por conta dessa pressão e o Augusto segurou o restante dos diretores, até o Fernando Alba, do departamento de futebol, também tinha ameaçado sair e o Augusto conseguiu segurar. Foi um dia complicado nos bastidores do Corinthians, mas o Augusto teve muito trabalho. E ele falou a respeito de todos eles, defendeu, né, os pares escolhidos e disse, naquilo que eu errei, eu consertei, dirigindo-se, evidentemente, ao Rubão. Inclusive, eles conversam sobre o Rubão, no começo da entrevista, ele fala assim, eu nem queria falar sobre esse sujeito. Ele fala dessa maneira, assim, né? Porque houve um atrito, mais do que um atrito, né? Houve um racha muito forte, né, entre o Augusto e o seu principal aliado até então, que era o Rubens Gomes. Mas defendeu os outros homens da gestão, dizendo que o que o Sérgio Moro está fazendo pelo Corinthians, está agregando valor à marca, trouxe esse patrocinador, né, foi muito importante ao angariar esse patrocinador, que é o maior da América Latina. E aí elogiou muito o patrocinador, fez questão de dizer que não teve nada de, versão do Augusto, nada de um alerta ou uma ameaça de rescindir o contrato. Diz ele que os caras imediatamente, por conta dessas notícias, pegaram um avião, chegaram em São Paulo, foram se reunir com ele e reafirmaram a posição de parceira, segundo Augusto Melo, que é a melhor parceira que ele já teve em toda a vida dele. Os caras pagam em dia, muitas vezes pagam por dia, tem um pagamento mensal, mas que muitas vezes eles pagam por dia proporcional, quando necessário, que está disposta a ajudar o Corinthians, que é uma empresa séria, idônea. O Augusto fez rasgados elogios à VaideBet, às pessoas que comandam a VaideBet, e que não há nenhuma possibilidade de rescisão de contrato, que essa empresa quer ajudar o Corinthians e que tudo isso é uma intriga da oposição para que haja rescisão, que o Corinthians não consiga maiores patrocinadores, não consiga crescer e, com isso, né, se prejudique nesse sentido. Inclusive, ele disse que perdeu um grande patrocinador em escala mundial nos últimos dias por conta dessas notícias. Ele não revelou o nome desse patrocinador, mas era um patrocínio muito alto para a camisa do Corinthians, que o cara chegou para ele conta bem assim, né, ele disse assim, vamos dar uma segurada, vamos deixar baixar a poeira, por conta dessas notícias, e que esse é o ônus, quando você tem notícias nesse sentido. Palavras do Augusto Melo. Para quem está pensando, como eu, que é a Emirates, lá adiante na entrevista, o Cross pergunta para o Augusto sobre a Emirates e ele fala que é fake news, que não tem nada de Emirates, nega veementemente. Aí o Cross falou, pô, mas essa seria bom que fosse verdade, né? Porque se fala num investimento de 1 bi para naming rights, inclusive da Arena, pagando a multa da Hypera Pharma, né, da Neoquímica, para poder colocar o nome numa Emirates Arena, quem sabe, naming rights do CT, patrocínio de camisa e tudo mais, mas ele negou absolutamente todas essas informações. O fato é que ele tem uma viagem marcada na semana que vem para a Europa, onde ele vai provavelmente captar recursos nesse sentido também. E aí a gente vai descobrir se tem alguma coisa de Emirates ou não.
Pode ser que tenha algo relacionado ao Wesley? Pode. E aí ele faz uma frase durante a entrevista que eu considero importante. Ele diz que o Wesley vai ser a maior venda da história do Corinthians. E não descartou que já seja agora. Ele fala que a primeira sondagem que o Wesley recebeu foi de 8 milhões de euros, quando o empresário chegou até ele. E aí que ele, já com o pensamento de que os jovens jogadores do Corinthians precisam ser bem valorizados, conversaram no seguinte sentido: vamos fazer um projeto para que todo mundo saia ganhando e ganhando mais. E que ele não quis entrar em valores, mas que os valores que estão sendo aventados aí por uma negociação do Wesley são menores do que ele pretende vender o Wesley. A gente sabe, e é informação, que o Augusto quer pelo menos 25 milhões de euros pelo Wesley, que já tem 19 anos. Então a gente tem uma ideia aí, né, de que o Wesley possa ser vendido. E se chegar uma proposta agora na metade do ano, ele ainda quer, o Augusto ainda vai tentar, permanecer com o Wesley até o final dessa temporada. Até o final dessa temporada, para mandá-lo apenas em janeiro. Muitas vezes os clubes não aceitam, né, porque a temporada começa no meio do ano. Mas ele vai tentar vender ele por um valor considerável e ainda assim não liberá-lo no meio dessa temporada. Se ele vai conseguir, a gente não sabe. Falou sobre o Breno Bidon também, que o Breno Bidon, a tendência ou a expectativa é que ele consiga ser negociado apenas no ano que vem. Ele não pensa em negociar o Bidon esse ano. A gente sabe que é um moleque que, enfim, vai receber muito assédio, ele está evoluindo muito rápido, né? Está despontando muito rápido e vai ter um interesse do futebol europeu, já tem tido, né? Ele falou que já está recebendo algumas sondagens, proposta efetiva ainda não, mas que a tendência é que ele venda o Bidon só no ano que vem para que ele consiga desempenhar esse ano. Vamos ver se ele consegue. Sobre ainda renovações, ele criticou muito o que foi feito em relação ao Carlos Miguel, que o Carlos Miguel tinha uma multa de 50 milhões de euros, mas que ao final do ano dessa temporada baixava para 4 milhões de euros, que são coisas que ele não consegue entender e que por isso está sendo feito toda uma alteração contratual no contrato do Carlos Miguel para que se mude, né, a multa rescisória e aí proteja o Corinthians, que ele está conversando para que o Carlos Miguel tenha uma vida longa e se aposente no Corinthians, inclusive, porque a tendência e a expectativa é que ele possa fazer história por aqui. Ele foi questionado até sobre o Diego Palacios, né? O Cross perguntou assim, pô, o que aconteceu? O cara jogou 30 minutos e nunca mais e tal. Ele falou, ele teve um probleminha aqui, ali e tal, mas já tá para voltar. E aí ele destaca o Hugo, né? Mas você vê o Hugo com uma ascensão muito boa no time e tal. Aí o Cross, mas você está elogiando muito o Hugo, já desistiu do Palácio? Ele falou, não, de maneira nenhuma. É um jogador que a gente espera muito, que vai voltar, que tá para voltar e vai ficar à disposição do treinador. Elogiou muito o Antônio Oliveira. Disse que é um cara trabalhador, que participa ativamente de reuniões, que a tendência, a expectativa, né, eu não sei se nem todo presidente consegue, né, fazer isso na prática, né, mas que ele fala que a montagem do elenco é para daqui 3, 4 anos, né, que é um elenco para 3, 4 anos que eles estão montando. E que, por isso, o Antônio é o cara certo para isso. Elogiou muito o Antônio Oliveira. E aí, sobre negociações, ele fala que o Corinthians não está negociando com nenhum nome nesse momento. Mas aí eu acho que ele saiu pela tangente, porque a gente já tem informação, é assunto para outro vídeo, do Eric Pulga, por exemplo, lá do Ceará, e também, mesmo que a janela abra apenas no dia 10 de julho, você não pode começar a negociar faltando uma semana para isso acontecer, né? Você tem que estar em contato permanentemente agora. O Augusto disse que não fala mais com empresários, né? Que ele tem um executivo para isso, que é o Fabinho Soldado, que está fazendo um trabalho muito interessante nesse elo entre jogador e diretoria, porque ele é o boleiro, ele foi jogador, e que ele fala a linguagem dos caras, e com isso ele está aglutinando muito o ambiente, está sendo muito bem quisto lá dentro do vestiário, e ele negocia com o empresário. Ele valorizou, por exemplo, a chegada do Kaká, que foi uma medida, né, do Fabinho Soldado, que já parte, né, dessa ideia diante de um diretor de futebol estatutário, que era o Rubão, que teve alguns problemas, né, no comando da gestão, especialmente no começo da temporada. Olha, o Augusto falou sobre tantos assuntos que eu anotei alguns, mas tem outros que eu vou lembrando aos poucos, assim, pela conversa que ele acabou tendo com o Cross, assim, o Cross foi perguntando e ele foi respondendo. Enfim, ele defendeu a gestão, evidentemente, em todos os momentos, disse que o trabalho que está sendo feito é muito sério, que existe, infelizmente, uma briga política e especialmente uma pressão da oposição para que as coisas não deem certo e eles consigam voltar ao poder. Falou, inclusive, diretamente, né, pô, joguem limpo, eu perdi
perdi a eleição, depois eu ganhei a eleição, mas eu nunca ataquei ninguém, somos todos corintianos, eu quero o Corinthians forte. Aí ele falou todas as benfeitorias, né, que ele tem feito em várias áreas, né, não apenas no futebol, na criação do basquete feminino, na retomada do basquete feminino, angariando patrocínios, né? O departamento de futebol feminino também tendo uma atenção, que é um dos departamentos de futebol feminino mais valorizados do mundo, e né? O Corinthians é um case de sucesso no seu departamento feminino, né? E ele falou que ele tem essa responsabilidade de manter. Olha, se teve uma coisa boa do Duílio Monteiro Alves, foi o investimento e a atenção dada ao futebol feminino, que cresceu, continua crescendo muito na gestão passada. Enfim, falou sobre todos os assuntos possíveis. E, como eu disse, negou todas as acusações e ele vai precisar, o Augusto, assim, eu não tenho nenhuma relação com o Augusto, eu gosto de falar isso, porque às vezes quando a gente fala num certo tom parece que a gente está passando pano, ou num certo tom parece que a gente está criticando de uma forma desmedida, não tem nada disso. Eu cobro o Augusto como cobro qualquer outro dirigente do futebol. Eu quero que o Corinthians forte, o Corinthians grande. Eu acho que ele se perdeu em vários momentos, em várias situações. Bom, ele respondeu sobre o Gabigol, que vestiu a camisa preta lá, que não tem nada de Gabigol, pelo menos nesse momento. Falou sobre o Rojas, né, que ele entendeu e percebeu quem errou no processo e, segundo ele descobriu que foi o Rubão e ele não cita o Rubão, mas ele fala assim, quem errou já não está mais lá. Então, a gente erra, mas conserta o erro. Tá bom. Acho que é uma resposta, né, porque realmente... E são erros que custam caro, né? São erros que custam caro, que ele falou que não são esses valores que estão sendo divulgados, aí de 40 milhões no processo da FIFA, mas, de qualquer forma, não vai ser barato também, né? Augusto Melo, respondendo, se manifestando e se explicando diante de uma situação, cara, confesso que eu poucas vezes vi isso. São 5 meses de gestão e é uma metralhadora para cima desse cara, com notícias, com bombas diárias que ele está tendo que apagar, que ele está tendo que resolver, que ele está tendo que se defender. Não é fácil. Acho que ele sabia quando ele assumiu a presidência do Corinthians, ainda mais na sequência, né, sucedendo a chapa Renovação e Transparência. Vai ser preciso muita calma e tranquilidade e habilidade para contornar todo esse bastidor político fervendo para que isso não entre dentro de campo. Ele tem uma perspectiva que o Corinthians vai voltar a ser grande, vai voltar a disputar títulos, mas precisa contratar na metade do ano, isso é uma outra questão, né? A gente já falou sobre isso, tem algumas carências no elenco, e ele vai ter que cuidar todo esse entorno, para que esse entorno seja cada vez mais blindado e não entre dentro de campo. Augusto Melo. Quem quiser conferir a entrevista no canal do Cross, fiz um resumo aqui para vocês, e espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!